Vocês já repararam que, por vezes, quando a gente noticia a morte de algum famoso, por exemplo, na sequência vem algumas notícias relacionadas à herança, certo? Recentemente aconteceu com a morte do apresentador Cid Moreira. Os filhos entraram na justiça questionando e pedindo acesso ao inventário. Afinal, o que é o inventário e quem tem acesso a ele? Inventário é o tema do nosso quadro de Direito de hoje e a gente conversa sobre esse assunto com o André Navarro, que é advogado. Bem-vindo, André, tudo bem? Tudo bem, Marcela, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigada pela sua participação, viu, André? Queria já começar te perguntando, então, essa pergunta que eu fiz agora. O que é o inventário e quem tem acesso a ele? Então, ok. Bom, o inventário é um processo simples e obrigatório que, quando há o falecimento de alguém, a gente vai ponderar, computar todos os bens deixados pelo falecido e distribuí-los aos herdeiros. Tem uma mensagem que chegou aqui, eu sempre falo que a hora é nossa e que a gente sempre bate um papo claro, com os nossos telespectadores. E os telespectadores costumam mandar perguntas pra gente, já chegaram algumas que eu quero repassar pra você, tá bom? Anderson pergunta o seguinte: eu gostaria de saber a diferença entre inventário e testamento. Existe diferença, doutor? Existe, tá? O inventário, como eu já bem disse anteriormente, é um processo que acontece após o falecimento, após o passamento de um ente querido. O testamento é um documento que você deixa em vida, distribuindo os bens para aqueles 50% pelo menos que você pode deixar para quem você quiser. O testamento, você faz esse documento anterior ao teu passamento, à tua morte. Uma coisa independe da outra, são coisas completamente diferentes. Sim. Apesar que o testamento, a gente costuma ver, Marcela, a gente entende, né, que funciona igual em Hollywood, por exemplo. Eu abro aquele testamento e ele não pode ser mais modificado, e não é assim. Toda vez que há um testamento, ele terá que ser processado dentro de um inventário. Entendi, porque o inventário é a lista de todos os bens. Isso, e o testamento seria a divisão desses bens. O testamento é a tua vontade. Você coloca no papel antes do teu passamento, você coloca: eu quero deixar tantos bens para fulano, e uma distribuição prévia, seria isso. Jefferson mandou mensagem falando se o inventário se faz em vida ou só depois da morte. Então, o senhor já respondeu, é só depois só após da pessoa morrer. Isso. O inventário tem custos? É obrigatório? Pergunta a Marlene. Sim, é obrigatório, porque se você não procede ao inventário, você não consegue regularizar os teus bens, não consegue passar para o nome de você, ter uma matrícula do imóvel, no caso de imóveis, os automóveis, os bens. Se você não fizer esse inventário, você não consegue ter de forma regularizada esses bens. E o inventário, ele é feito por quem? É um advogado contratado? Você tem que ir no cartório? A pessoa faz uma lista do que acha que tem de bens? Como é que é isso? Excelente pergunta. O inventário, ele é obrigatório, ele é necessário por lei da presença de um advogado de confiança da família, né? E só existem dois tipos de inventário, Marcela: o judicial e o extrajudicial. O extrajudicial se dá no cartório, né? Famoso inventário administrativo, quando assim não há herdeiros menores, quando há um consenso entre os herdeiros. O judicial é perante o juiz, corre no fórum, e quando não há um consenso, de forma em apertada síntese, seria isso. Se as pessoas acham que tem mais, talvez, imóveis, tem mais bens do que aquilo que algum fala, é isso? Nesse sentido de não haver concordância? Normalmente, com o falecimento, começa a se levantar muita coisa e começa a se descobrir muita coisa. Então, se gera dúvida, perdeu-se o consenso, tem que se fazer via judicial, tá? Terá que ser realizado judicialmente. Tem uma mensagem que chegou aqui, não chegou o nome do telespectador, mas tudo bem, acho que a dúvida é importante. Okay. A pergunta é a seguinte: quem que tem acesso, quem que pode ter acesso ao inventário? Tenho 3 irmãos, um deles abandonou nossos pais, sumiu no mundo. Agora que meu pai morreu, ele quer ter direito a tudo. O que eu faço? É muito comum, assim, o querer dele faz parte, né? Mas com o processamento do próprio inventário, se for judicial, por exemplo, o próprio juiz, com a assessoria do advogado, vai fazer essa distribuição com que ela seja mais equânime, não desrespeitando a legítima. E quem que tem acesso a essas informações? Todos os herdeiros? Todos os herdeiros têm disponível. Até os credores, se quiserem pedirem, né, a abertura do inventário, é possível. Normalmente se faz pelos herdeiros e todos têm acesso. E tem um prazo, doutor, para que o inventário seja feito? Assim, a pessoa morreu, a partir de que momento que isso é feito? Em quanto tempo esse inventário sai? Como é que funciona? Isso eu acho que é uma das perguntas mais importantes, Marcelo.
O inventário, com o passamento, falecimento de uma pessoa, ele tem que ser aberto no prazo até 60 dias. Sob pena, tem uma multa, tá? Para quem não sabe, uma multa de 10%, pode chegar a 20%. Nossa. Se não aberto o inventário. A maioria das pessoas desconhece, mas é uma realidade. E essa multa vai para os herdeiros, lógico. Multa distribuída entre os herdeiros. Entendi. O Então, bônus e o ônus é distribuído. em 10 dias depois do falecimento dessa pessoa, o inventário tem que ser aberto. Em 60 dias. Em 60 até dias. 60 dias, isso. E aí, isso. a partir do momento que ele é aberto, é uma coisa que ele já é concluído logo ou tem um prazo para ser concluído? Assim, em tese, a lei preconiza que tem um prazo, mas não dá. É caso a caso. Tem gente que tem muitos bens, outros têm poucos bens, mas tem muitos parentes, muitos herdeiros. É de caso a caso. Não tem um prazo. A gente tem, por curiosidade, eu não salvo engano, mais de 100 anos o inventário da família real. Meu Deus. É um dos inventários mais longos do Brasil. Procurem aí, eu não lembro o tempo exato, mas é um inventário que demorou mais de 100 anos. Meu Deus do céu. A título de Não curiosidade. faz parte da nossa realidade, nosso inventário vai ser feito assim, que eu imagino que na família real haja coisa para colocar no inventário, né? Por isso que demora tanto. E muita gente também. Exatamente, né? Muita gente. exatamente. Então, tendo uma família pequenininha ou grande, o inventário é obrigatório. Isso, obrigatório. Havendo bens e dívidas, tem que ser inventariado. Ah, as dívidas também entram no inventário. Há um balanço entre o que o falecido deixou de positivo e negativo. E o saldo é distribuído. E por isso que muitas pessoas passam, por exemplo, um imóvel em vida para não entrar no inventário? Isso é comum de acontecer? Assim, se você fizer o planejamento em vida, é possível, permitido por lei, você vai evitar custos, fica muito mais barato e assim e também fomenta a pacificação entre a família. Do meu ponto de vista, que eu trabalho só apenas com isso, né, eu incentivo que as pessoas se planejem. Antes do falecimento, para evitar até a dilapidação do próprio patrimônio, para poder pagar advogado posteriormente, custas que ficam muito caras, né? É um assunto que é difícil a gente ter em família, né, gente? É uma coisa que delicado. Ninguém quer falar sobre isso, mas é necessário, muitas vezes, falar abertamente sobre esses assuntos para que depois da morte, esse assunto não tenha, além da dor da perda, ainda dor de cabeça, e às vezes as pessoas acabam brigando, desfazendo laços tão importantes familiares em função de divisão de bens e tudo mais. Então, enquanto a gente puder tratar isso antes, menos problema. Menos problema, menos dinheiro que você vai deixar na mesa. Verdade. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vindo, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Agradeço a todos que nos assistiram também. Obrigada.